poder sentar-vos, irmãos. Esta noite, encerramento quase de Shabat, queremos fazer uma meditação. Queremos fazer uma meditação, um pouquinho da palavra de Deus, para não passar em vão, né? Porque nós estamos aqui para louvar a Deus e falar da sua palavra. O assunto que eu quero conversar com os irmãos esta noite, com aquele que nos assiste também, falar um pouquinho dos homens que mudaram a situação do povo de Deus. E vamos chegar até nos nossos dias com essa prédica, né? Às vezes pensa assim, poxa, o que eu fiz, né? O que eu estou fazendo? O que eu fiz, né? Como podemos melhorar a obra de Deus? Como podemos fazer para dar menos trabalho? E vimos aí a explicação do Rosh nessa tarde, na Parashá, que o Eterno estava desgostoso com seu próprio povo. E o que podemos fazer para Deus não ficar desgostoso conosco também, nesses dias de hoje? Isso aí nós podemos pensar. Irmãos, isso aí foi no passado, Pineiras. Isso aí foi há 3.600 anos atrás. Isso aí não acontece hoje, né? Primeiro homem que eu quero falar um pouquinho é do profeta Davi. Um homem que se empenhou em defender o povo de Deus. Ele não pensou na sua vida que poderia ser ceifado. Ele pensou? Não pensou. Pensou, Roxi? Davi pensou? E os irmãos dele, os soldados e valentes que estavam lá na guerra com espada, preparados, capitães na frente, os soldados, melhores soldados de Israel, estavam lá numa batalha travada contra os filisteus. Os filisteus vai ser o alvo desta mensagem. E Davi já tinha matado um leão. Vocês sabem outro homem que matou um leão, não? Ninguém sabe? Tem outro homem que matou um leão. Não foi só o Davi. Né? Não. O do Sansão, lá, acho que ele morreu no caminho, aquele leão, acho. Hã? Sansão matou o leão. Ele matou o leão morreu sozinho? Matou o leão? Então tem mais gente que matou o leão aí. E tem gente hoje ainda continuando matando leão, né? Então Davi matou o leão, o urso, e depois foi em frente. Não desistiu por isso. Foi em frente para matar o Golias. Por quê? Porque Golias estava afrontando o povo de Deus. E Davi não aceitava aquilo, meu irmão, que o povo de Deus fosse afrontado. Davi não aceitava. E eu aceito. Eu aceito que o povo de Deus seja afrontado? Eu não aceito, né? Nós não aceitamos que o povo de Deus seja afrontado. Daí nós lutamos contra esses filisteus que lutam contra nós, que lutam contra os irmãos, que lutam contra o ministério. Nós temos que lutar contra esses filisteus aí. Porque a pessoa que luta contra o povo de Israel é filisteu, irmão. Não adianta dizer que não é, mas é filisteu, né? Vocês sabem por que ele pegou 5 pedras e botou no alforje? Porque os filisteus tinham 5 capitães. Está escrito em Juízes, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, ó. Estas nações constituíram em 5 chefes dos filisteus, todos do Quenaim, Tzedoim, do Rivim, que viviam nas montanhas do Lebanon. Então tinha 5 chefes dos filisteus. Davi já botou as 5 pedrinhas,
porque poderia os 5 chefes vir contra ele, porque os 5 chefes eram os da frente. Ele pensou, vou matar o Golias, depois vai vir mais 4 chefes ainda. Eu sei que eles têm 4, 5 chefes. Cada um é um chefão forte. Então eu já vou me prevenir. Já vou me prevenir com 5 pedrinhas. Porque é uma para cada um, e eu tenho certeza que uma pedrinha chega. Olha a fé do homem, do menino, né? Olha a fé do menino, né? E depois, em segundo lugar, nós vimos um homem que sem ferramentas, sem arma nenhuma. Entendeu? Quando Deus quer vencer, irmão, Ele vence com coisas simples. Ele vence a batalha com coisas simples. Não precisa de altas coisas agora. O que eu tenho que fazer para Deus vencer a minha luta? Ele vence com coisas simples que você nem imagina. Sansão não tinha nem uma espada na mão, tinha? Sansão era bom de espada, que é um marvado. Sansão pegou uma queixada de burro e matou 1000 filisteus com uma queixada de burro. Sem contar nos homens que Davi tinha, que um matou 800 filisteus também, numa vez só. Eu quero ler uma passagem aqui, no livro de Juízes 3:31. Juízes 3:31. Tinha uma batalha, foi passado para um homem de Deus que lutou para salvar o povo. Esse homem lutou muito, salvou o povo e morreu. Aí chegou um outro homem, ficou no lugar dele, né? Do Eude. Ficou um tal de Sangar. Olha a luta dos homens de Deus para salvar o povo, irmão. Diz assim: depois de Ehud, que é Eude, surgiu Sangar, o filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de tocar os bois. Quem conhece a aguilhada aí? Quem conhece a aguilhada? É uma madeirinha fina assim, de um dedo, pouco mais de um dedo de grossura no cabo. Na ponta é fininho, que nem o dedo mingo assim, e vai um prego ali. Um prego, bota um prego ali para ir atrás assim e tocar no boi aqui, ó. Aí bota a corda aqui no ombro dos boi e lá atrás ele cutuca lá no quarto do boi com aquela guilhada para o boi ir caminhar. E esse homem, Sangar, ele pegou aquela guilhada e matou 600 filisteus. Para quê? Para livrar os israelitas, meus irmãos. Tu veja que homem bravo, que homem forte, que homem destemido, que não receou, irmão, com uma pequena guilhada, lutar com 600 homens. Puxa, e não voltou para trás. Pequena guilhada. Poderia dar uma guilhada na cabeça de um filisteu daquele, quebrar a guilhada e já ficava desarmado. Mas não aconteceu isso. Deus deu a Abraão para defender o seu povo, irmão. Para defender o seu povo, Deus fez isso. Deus fez com Davi, Deus fez com Sansão, Deus fez com Sangar, Deus fez com os homens de Davi. Era um homem que colocaram o seu coração na obra de Deus. Colocaram-se a sua vida, não tiveram o temor da sua vida. Não amaram a sua vida. Não tentaram defender a sua vida. Não se esconderam atrás de nada. De um monte, de uma montanha, de uma toiceira de mato. Não se esconderam. Eles davam a sua vida para salvar o povo. Eram homens de verdade, de coragem, de fé, que amava realmente o povo, que sofria pelo povo. Eram os verdadeiros heróis, irmãos. Esses homens que estão na frente são os verdadeiros heróis. Primeiro Crônicas 11:12. Até nem vou ler isso aí.
2 Samuel 23:10, diz que havia um outro homem valente também, Eleazar, filho de Dodo. Esse homem lutou contra os filisteus, irmãos. E o povo fugiu, irmão. Mas ele não fugiu, irmão. Ele ficou sozinho, irmãos. Eleazar ficou sozinho contra os filisteus, irmão. Ele lutou tanto, esse homem, lutou tanto que a espada agarrou na mão dele e não largava, deu uma contração na mão dele, diz a Bíblia aqui. Diz a palavra de Deus que deu uma contração na mão dele e ele matou muitos soldados também, muitos filisteus. O povo foi embora, mas ele ficou sozinho. Enquanto ele não venceu a guerra, irmão, e como ele não viu os filhos de Israel livres, ele não foi embora, irmão. Ele permaneceu ali lutando, a espada grudada na mão, que não fechava mais, não abria mais a mão, e venceu todos eles. Eu não vou me retirar, porque se eu me retirar, os meus irmãos já correram do inimigo. E se eu parar de lutar, os inimigos vão atrás dos meus irmãos e vão decepar tudo. E o Eleazar aguentou firme. Aguentou firme, irmão. Matou todos. E o povo foi um pedaço, mas esperou ele. Esperou ele chegar a vencer tudo sozinho. E ele venceu tudo sozinho. Segundo Samuel 23, versículo 3 e 4, diz que quem governa deve estar acima do povo. E realmente está acima do povo. Porque quem governa, irmãos, é diferente de quem é governado. Quem é governado é fácil, irmão. Mas para quem governa, não é fácil. E vocês sabem disso. Em Atos 21, temos um exemplo de um herói também. O apóstolo Saul Rachalia. Certa vez chegou um profeta, Ágapo, por nome Ágapo, Atos 21, verso 13 e 14, e disse, pegou a cinta do Paulo e levantou a cinta, e disse assim, o dono desta cinta, ele vai ser ligado com essa própria cinta, amarrado com ela, e vai ser entregue para os gentios. Qual foi a resposta do servo de Deus? Eu não estou preparado somente para ser ligado por essas correias. Eu estou disposto a morrer pelos meus irmãos. Eu estou disposto a morrer pelos meus irmãos. Eu estou disposto a morrer pela obra de Deus, pelo Mashiach. Eu sou disposto. Está aí, irmão, a fé e o amor de quem lidera, irmão. O que podemos dizer? O que eu posso dizer? Eu vendo todos esses exemplos bíblicos. O que eu posso dizer de mim mesmo? Sou o mais miserável? Poderia dizer assim? Sou mais miserável, como o apóstolo Paulo falou. Um homem desta natureza, com esta fé, com esse vigor, com essa determinação, dizer: eu sou o menor, sou o miserável homem que sou. Pensou? Outro exemplo muito grande temos do nosso Moshe. Ele disse: Senhor,
Olha para esse povo. Deus estava desgostoso, como o Roxo já falou, né? Deus já tinha chegado na garganta de Deus, o povo. Ele disse assim: Senhor, se tu vai matar esse povo, Senhor, tira eu do livro da vida. Olha do exemplo deste homem, irmãos. Mesmo que Deus sabia que era todo rebelde, povo contumaz, conforme o Roxo pregou essa tarde, povo contumaz. E o homem, o servo de Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia desse povo. Olha aí a liderança, irmão, na frente. Olha a liderança ali intercedendo pelo povo, irmão. Quantas vezes a liderança intercede por nós junto a Deus, que talvez fosse difícil para nós, irmãos. Talvez Deus não estava ouvindo a nossa oração, mas quem sabe Deus ouviu a oração. Quem sabe Ele intercedeu por mim e por você. E é o motivo de nós estar aqui hoje. Essa semana, no início da semana, eu peguei uma batata. Aí até a prédica, aí não teve. O dia adiantou, eu peguei essa batata. Como não teve a prédica, eu devolvi a batata, guardei. Eles me perguntaram assim: irmão, é literalmente essa batata aí? Tu vai falar dessa batata literalmente? A tua batata está assando? Eu comecei a rir, né? Comecei a rir de mim mesmo e dar risada junto com os irmãos, com algum deles que perguntava da batata. E o que tu vai fazer com essa batata, Pineiras? Tu vai subir lá na Bimar com uma batata? E vai falar para o povo gostar da batata? Eu tenho uma simbologia para essa batata. Se nós abrir a Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia agora, vamos ler esse ponto da batata. Tá? Não vai falar em batata. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 15. Quem vai ler para nós aí, por favor? Bem alto aí, pega o microfone e vai ler para nós aí. Alguém aí com o microfone? Segunda carta de Coríntios, 12, 15. Pode pedir para o Roxo ler aqui. Leia para mim, Roxo, esse texto. Não está com ele, tá? Olha aqui. O Roxo vai ler esse texto aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo. O Roxo está mais perto aqui. Doze, 15. Segunda carta de Coríntios, 12, 15. Boa vontade rasgarei. Não, não é rasgarei. É rasgarei? Gastarei? Eu, Aí, vai agora. boa vontade que gastarei. Gastarei. E ainda me deixarei gastar. Gastar. Com a vossa alma. Amém? Se mais os anos serei menos amado. Amém? Uma pergunta? E eu? É o Roxo está falando isso aí, é ele mesmo. É ele essa batata, irmão. É o que está na nossa frente. É o que luta com o leão, é o que luta com o filisteu, é o que luta com o leão desse século que o apóstolo falou. Mas nós temos, o leão anda de redor de vós, buscando a quem possa tragar. É ele que enfrenta as primeiras lutas. Ele que está na frente da batalha, na frente da flecha. Ele que está na frente dos nossos olhares. Me gastarei em prol de você. Esse pedaço foi eu. A tampa. Foi eu que tirei um pedaço do Roxo.
Mais um agora aqui. Quem foi esse pedaço agora aqui? Mais outro irmão tirou um pedaço do roxo. Tirou o sono dele da noite. Mais uma lasca, irmão. Tá ficando depenado o nosso roxo. Olha. Tá ficando depenado, nós estamos afinando ele. Dando menos vida para ele. Mais uma incomodaçãozinha. Mais uma lasca do nosso roxo. Lá está indo o nosso roxo. Um probleminha na família. Lá a mão pela lasquinha do roxo, sem dormir, chorando, tentando resolver. Lá se foi. Lá veio outro lá de longe, mais uma lasquinha. Veio outro de longe para tirar uma lasquinha do roxo. Tentar enfraquecê-lo, diminuí-lo, deixar ele fininho, deixar ele sem valor, deixar ele sem ânimo, sem préstimo, sem deixar ele mal falado para nós, dizer que não é bom. E quem é que vai recuperar o roxo? Você vai recuperar ele? Você vai pegar aquela lasquinha e vai colocar de volta? Hã? Você vai ter essa humildade de chegar no roxo e abraçar ele, pedir perdão e dizer: roxo, aquela lasca que eu tirei de você, a tampa, vou botar aí, não deu mais certo. Ó, não deu mais certo. Defasado o nosso roxo, irmãos. Por culpa minha. Por culpa sua, chorando. Mas você não chora. Eu não choro de noite. Mas ele chora, irmão. Ele tem um sentimento. Ele tem um coração, ele tem uma vida, ele tem uma família. Ele está preocupado com todos nós e nós todos nos preocupamos com ele. Gálatas 5,15 diz assim: por que vocês mordeis uns aos outros? Por que chegar, dar uma mordida no irmão assim? Dá uma mordida para ver se não tira um pedaço. Para ver se eu espizinho ele. Não é boa a vossa jactância, o nosso orgulho, irmão. Não é bom. Paulo disse: não é bom a nossa jactância, o nosso orgulho que às vezes temos. Temos que zelar pelos homens de Deus, porque eles estão na frente, nós temos que zelar. Tiramos todo o fermento da casa, mas não fizemos jejum do fermento, mas não fizemos jejum da nossa língua. O jejum da língua, irmão. Faça o jejum da língua. Já viram falar disso aí? Jejuar a língua? Hã? Tá fazendo jejum do fermento, não tá? Faça o jejum da língua, feche a boca. Feche a boca, Deus te deu 2 travas para tua boca. 2 travas você tem na boca e eu tenho na boca 2 travas para não falar. Eu tenho os dentes e tenho os lábios. Tem um ditado que diz assim: boca fechada não entra mosca. E quem muito fala, muito erra. Essa semana de Pêssego, irmãos, vamos meditar, irmãos. Meditar na nossa vida. Meditar na vida daquelas pessoas que estão na frente, que Deus colocou na frente. Que o povo, aquele que Deus colocou na frente, deve ser elevado sobre o povo. Era para nós carregar esse homem no colo.
para nós pegar e carregar ele no colo, irmão. Dá para nós pegar de 3, 4 e jogar ele para cima. Enquanto que alguns querem derrubar e pisar em cima, talvez. E que nós, queridos irmãos, nesta semana de Pêssah, podemos fazer um jejum grande das coisas erradas. Tirar essas heresias aí que o Roxo estava falando ali. Nós saímos da Torá. Se nós sair da Torá, é fermento. Se nós virmos com uma abobrinha do irmão, da irmã, da doutrina, do ensinamento, é fermento. Ah, mas eu não tenho fermento. Tenho. Se eu falar uma coisa que a Torá não fala, eu afirmar que é, eu estou fermentando os irmãos. E não adianta eu tirar o fermentinho da minha casa. Aí eu continuo. O Roxo tem que estar lutando para colocar as coisas em dia. Está defasado e tem que estar correndo, falando com um, falando com o outro, para acertar as coisas. Isso não é obra de um servo de Deus, irmãos. Isso não é obra de um servo de Deus. Vamos fazer uma grande reflexão nessa semana. Vamos fazer mesmo. E vamos tentar mudar a nossa atitude. Eu pensei muito. De 15 dias para cá eu andei pensando muito assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Deus é misericordioso, mas Ele quer que nós também viemos nos examinar. Examine o homem a si próprio. Participamos do corpo e do sangue de Yeshua faz 2, 3 dias. Né? Já estamos limpinhos, né, irmãos? Estamos limpinhos? Vamos conservar limpinho, então. Vamos conservar limpinho. Vamos dar honra, irmãos, àquele que deve ter a honra, que deve se levantar dentro do povo. Vamos dar honra. Sansão lutou até morrer, irmão. Ele disse assim: Senhor, me dá força só mais essa vez, Senhor. Eu estou condenado. Os filisteus não vão me largar, mas eles são inimigos de Deus, são inimigos do teu povo, Senhor. Me dá força, Senhor, só mais essa vez, Senhor, nem que eu morra junto com esse filisteu, mas me dá a vitória para esse povo ficar livre, para o povo não ficar mais perseguido pelo filisteu. Me dá a vitória, Senhor. Derrubou as colunas e morreu junto, mas salvou o povo. E nós, e o Roxo, e os líderes, tanto que sofre para salvar o povo, para eu não desviar do caminho, tanto que ora e pede por mim. Quantas vezes ele ora por mim? Quantas vezes ele ora por ti? Que nem às vezes coragem você tem mesmo de orar. Hã? É ou não é? Quantas vezes você deixou de sentir a presença de Deus? Deus não está me ouvindo porque é alguma coisa. Eu estou lesando alguém. Talvez eu esteja lesando alguém que cuida de mim. Eu me gastarei e me deixarei gastar por as vossas almas, por amor a meus irmãos. Chegando ao fim desse Shabat,
Ainda temos mais uns dias de reflexão, de fermento, nada de fermento, nada de coisas ruins, irmão. Olha o teu lar lá como é que está, dá uma examinada. Olha debaixo do teu teto, como é que está debaixo do teu teto. Se a gente não está deixando alguma coisa do mundo vindo para o nosso lar. Às vezes acontece isso. Pode acontecer no meu lar, no teu, no nosso. Não está entrando alguma coisa que possa me contaminar. E vamos meditar. Vamos meditar, vamos fazer reflexão. Não vamos rasgar nossas vestes. Agora vou rasgar as vestes. Não adianta rasgar a veste, irmãos. Nós temos que rasgar o nosso coração. A palavra de Deus diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E em lamentação, a tua situação, a minha situação. Cada um de nós vai se examinar. Prometa para Deus, irmão. Prometa para Deus agora. Eu vou me examinar, segundo esta palavra que foi falado hoje. Eu vou me examinar. Eu vou procurar mudar a minha atitude, o meu espaço, o meu lar, meu trabalho, a minha vida. Tudo que eu faço, meu sacrifício, tudo que eu faço, não tenha nenhum levedo. Não é só o levedo ali do fermentinho. Eu tirei agora aí, ó. Eu não tenho levedo na minha casa. Eu tirei o fermento, varri tudo, lavei. Mas e o fermento da língua? Tirou? Tua língua está jejuando esse fermento aí? Está de jejum ela? Ou está, ó, batendo com a linguinha nos dentes assim, ó. Fulano, Bertano, Ó. Não adianta isso, meu irmão. Não adianta pegar o fermentinho, botar num... varrer para dentro de um pote, queimar, jogar fora. E não pensar no fermento do fariseu, igual eu estava pregando hoje à tarde. Fermento do fariseu é pior. Se tu esquecer uma latinha de fermento lá num canto, Deus não vai te condenar. Mas se tu ficar, ó, fermentinho do fariseu, já está condenado. Vai se condenar sozinho a si próprio. Entendeu? Molhou lá um pouquinho de farinha de trigo lá. A torneira abriu e tinha um saco de farinha embaixo da pia e molhou. Vou morrer agora, Deus vai me condenar. Não. Foi um acidente. Escapou a mangueira da pia. Infelizmente estava ali a farinha de trigo. Deus não vai te condenar. Mas se de você estiver contaminado com o fermento do fariseu, é perigoso. Vamos levantar nossa cabeça, irmão. Levantar os nossos olhos para o céu. Porque tem 2 olhos em cima de nós. 25 horas por dia. Não é 24, é 25. Deus está cuidando de nós. Para ver meu deitar, meu levantar, meu dia a dia, quando eu ando na rua, quando eu estou no trabalho, a minha conversa com as pessoas, a minha maneira de eu me vestir, me comportar diante das pessoas. Tudo isso nós temos que pensar, irmãos. Tá bom? E Deus deu esses homens no passado para defender o povo. E Deus nesses dias também nos deu esses homens para nos ajudar. Vamos ter em grande honra, estima. Vamos tê-lo. Vamos fazer assim, ó, que nem Arão e Hur. Moisés estava cansado e eles ali, ó, segurando o braço de manhã à noite do líder. O líder estava cansado. Pensa que o líder não cansa. O líder não cansa. Ganha R$1.500 por mês. Tá bom. Que dinheirão, né? Você trabalharia, fazia o que ele faz por R$1.500 por mês? Ou 1.000 ou 2.000?
Você ganha 4, 5 mil por mês, né? Mas o líder ganha 1.500, ele tem que tirar todo o tempo para nós. Né? Tem que trabalhar fora, tem que abater o animal, tem que abater as galinhas para nós, tem que cuidar da estudo, tem que fazer as lives, tem que estudar, tem que cuidar do meu problema, que eu estou com problema, tem que cuidar de você, que você está com problema, tua família. E nós não temos ele em grande honra. Talvez quiser poder ainda pisar com o pezinho em cima, ainda pisa. Puder pisar em cima do dedão dele, para ele sentir uma dor, ainda pisa. Está sentindo alguma dor, Roxo? Vamos meditar, irmão. Vamos levar para casa essa meditação. Todos nós. Vamos levar para casa isso aí. Deus abençoe a cada um de nós. E que tenhamos um bom fim ainda de Pessa, né? Da festa das Batissote. E que na quarta-feira às 10 horas, todos convidados para estar aqui conosco, aqui na festa, né? Presencialmente. Nós somos convocados, nós não somos convidados. As visitas são convidadas. Nós estamos convocados por Deus para estar aqui. E convidar também os internautas para estar conosco quarta-feira a partir das 10 horas da manhã, com o encerramento das Shacharit de Matzot, das festas de Matzot. Shalom Alecha Lehitraot. Amém?